Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz. Louvado seja Deus em nossas vidas, né? Agradecemos ao Espírito Santo de Deus por mais essa manhã, por mais essa oportunidade que Ele nos dá, que o nome dele venha a ser louvado, o nome dele venha a ser glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Foi um tempo do Senhor, um tempo de Deus, né, comigo, com a minha casa. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar retomando os vídeos, de estarmos aqui voltando a novamente compartilhando a palavra de Deus, né? Aqueles que me seguem aqui no YouTube, eu agradeço a Deus, né, por continuar aqui, né, que o nosso objetivo é alcançar o céu, é alcançar a nossa libertação, alcançar a nossa salvação. Nosso objetivo aqui é a cada dia nos tornarmos, né, gratos a Deus, né, gratos pela sua presença, gratos por Ele estar em nossas vidas. E eu fiquei esse tempo aqui afastada, né? Acho que mais ou menos que desde março, né? Deus fez um mover na minha vida, na minha casa, né, onde o meu esposo passou por uma cirurgia. Deus abriu essa porta para a gente. Eu também logo depois passei por uma cirurgia, então a gente ficou aí praticamente assim, eu fiquei 3 meses, né, 3 meses em recuperação, meu esposo ficou um mês, mas Deus nos deu vitória, Deus nos guardou, Deus nos protegeu, Deus nos escondeu debaixo, né, das suas fortes mãos, e a gente confiar no Senhor, né, confiar que tudo mais Ele fará. Então foi assim uma oportunidade que a gente teve, onde, né, Deus falou ao nosso coração de algo que era para a gente fazer, e Deus movimentou muito rápido, irmãos, muito rápido. Foi tudo feito no sistema do SUS, tudo feito no sistema do SUS. E Deus abriu a porta assim de uma forma sobrenatural, assim, de 5 dias a gente receber. Meu esposo recebeu a ligação, depois 5 dias o meu nome já estava no sistema, né? Eu já estava aguardando essa minha cirurgia há 4 anos, porque eu estava pelo SUS, e quando eu passei mal a primeira vez foi naquela época da pandemia, e a única coisa que o Espírito de Deus soprou no meu ouvido foi: cuide da sua alimentação. Cuide da sua alimentação. Ele falou 3 vezes comigo na boca de um médico. E foi o que eu fiz durante esses 4 anos. Então, assim, eu estava me sentindo mal, foi em março. E eu falei com meu esposo e nós fomos ao médico. Fomos num pronto rápido, né, de emergência. E chegando lá, o médico já me deu uma prescrição para fazer um exame do abdômen. E louvado seja Deus que nós saímos de lá, fizemos o exame e fomos até uma clínica da família perto da nossa casa. E 5 dias depois eu já estava com meu nome autorizando a consulta com o cirurgião. Então, assim, a gente viu que foi a mão de Deus. O meu esposo também foi junto comigo com toda a documentação. O dele, ele recebeu a ligação 5 dias depois. Eu, na verdade, o meu foi para o sistema, mas dele foi a ligação. E ligaram e ele foi lá e já marcou a cirurgia. Tipo, 15 dias meu esposo fez. Foi a recuperação certinha dele, 30 dias, logo depois foi a minha. Ele fez dia 30 de maio, perdão, ele fez a cirurgia dele dia 9 de maio e a minha foi feita dia 9 de junho. Então, assim, foi a mão de Deus. 9 de junho, maio, junho, foi. Então foi assim, foi a mão de Deus sobre as nossas vidas. Então estou compartilhando aqui com vocês que eu tive esse tempo com o Senhor. E graças a Deus, Deus nos guardou, né? Deus nos protegeu. Deus, ele tem os seus propósitos. E quando Deus está no controle de tudo, irmãos, não há quem possa impedir. E eu estou aqui, né, para falar com vocês. Por isso que esse tempo eu fiquei afastada, né, do vídeo, mas é um testemunho, assim, de livramentos, né, que a gente sabe que só Deus para nos guardar. Então, assim, Deus guardou a minha saúde e hoje eu continuo
e falo para vocês também, cuide da alimentação, cuide da saúde de vocês, né? Tem muita coisa que a gente come que não faz mal, assim, a minha foi por conta da minha alimentação. A gente teve um período que Deus abriu uma porta, a gente teve uma pizzaria na nossa casa, foi um período onde Deus trabalhou muito no meu casamento, onde Deus fechou as portas do trabalho para mim e para o meu esposo, e a gente ficou trabalhando de casa, em casa, né? Eu e ele fazíamos a pizza e ele mesmo entregava as pizzas de carro, né? Teve um período que ele, perto da vizinhança, ele entregava as pizzas a pé, minha filha pequenininha, eu grávida, e a gente fazia tudo junto, mas foi um tempo de forja, de lapidação, Deus ainda está trabalhando, mas foi um período em que ali, né, eu não vigiei, né, comia praticamente pizza todos os dias, então eu, né, na verdade, eu, né, sem saber, eu estava, né, sacrificando, né, a minha vesícula, sacrificando o meu organismo, né, e a gente precisa se cuidar. Então se cuide, cuide da tua saúde, cuide da sua alimentação, né? Cuide da sua vida espiritual, cuide das suas emoções, cuida de você, né? Porque Deus, ele te ama e a gente precisa se cuidar, né? Com isso eu perdi 18 quilos, com isso hoje eu estou mais regrada na minha alimentação, com isso a cada dia a gente busca viver, né, em Deus um pouco melhor. Estou praticando atividade física, então faço uma caminhada. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, né, nos sentir bem. Às vezes estamos cansada, fadigada e às vezes precisamos olhar um pouquinho para dentro de nós, né? Porque às vezes assim, comer é tão bom, né? Mas depois o nosso corpo ele vai requerer. Então, assim, o meu, ele requereu de mim e eu tive que passar por uma cirurgia. Então, que não seja necessário você passar por uma cirurgia, né? Deus me guardou, estando os hospitais todos fechados, porque eu cheguei a ir num hospital, né? Na verdade, eu cheguei a fazer uma consulta particular, Deus tocou o coração de uma irmã. A irmã falou que ia me abençoar com a cirurgia na época custava 10 mil reais. Teve uma irmã que Deus, né, mostrou a glória dele, mas também ao mesmo tempo Deus falou, quem faz sou eu, né? Quando eu cheguei naquele consultório médico, o médico olhou para mim e falou assim, com todos os exames prontos, com a cirurgia para fazer, já até com risco cirúrgico, o médico olhou para mim e falou, Mônica, não tem como eu entrar com você nos hospitais, não tem. Eu creio que a mão de Deus me guardou porque eu estava muito debilitada, muito magrinha, sem força, né? Naquela época da Covid. E eu entrando num hospital desse, né? Só Deus sabe, me guardando para não pegar nenhum tipo de, né? De vírus e acabar com que, né? Os propósitos dele não se cumprissem. Então, assim, o que ele me pediu foi para cuidar da minha alimentação. Então, o que eu fiz foi cuidar da minha alimentação para que Deus pudesse operar na minha vida. E Deus me guardou enquanto eu estive ali cuidando da minha alimentação, até que Ele mesmo abriu as portas e foi tudo muito rápido, né? Passei um outro processo, mas está na mão de Deus e Deus moveu a cirurgia, então assim, eu só tenho que agradecer. Então quando Deus te pedir para você cuidar, para você não comer, para você parar, faça aquilo que Deus tem ordenado, né? Porque a gente sabe que a própria palavra diz, né, que os filhos dele só pereceram naquele deserto, só morreram no deserto, porque muitos ouviram a voz de Deus, mas não obedeceram. Então que nós possamos ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele tem nos pedido. Eu não sei o que Deus tem te pedido, o que Deus tem falado ao seu coração, mas eu quero trazer aqui nessa manhã uma palavra para você, aonde Atos 16 vem dizendo, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E os outros prisioneiros os escutavam. E acordando o carcereiro de seu sono e vendo as portas das prisões abertas, desembanhou a sua espada. Ele queria se suicidar-se. Suponho que os prisioneiros tivessem fugido. Louvado seja o nome do Senhor. No 26, e repentinamente
houve um grande terremoto, ao ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos essa passagem, né, onde Paulo e Silas, né, por eles ter feito, né, um milagre, por eles ter expulsado um espírito de adivinho, onde a alma de Paulo, aquilo ali estava perturbando Paulo, estava tirando o sossego de Paulo, e Paulo repreendeu aquele mal ali. Por ele ter repreendido aquele mal, né, eles foram e prenderam a ele, a Paulo e Silas, né? Eles falaram para os magistrados, para todos aqueles que estavam ali naquele momento, que ele estava atrapalhando o lucro deles, né? Mas a palavra do Senhor vem dizendo, ó, quando Deus tem um propósito na nossa vida, não há quem possa impedir, né? Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus, estavam fazendo a obra de Deus. Aquelas prisões não foram, né, impedimento para Paulo e Silas louvar e adorar a Deus. A prisão não foi, né, motivo para Paulo e Silas parar. A prisão não foi motivo para Paulo e Silas negar o nome do Senhor. Pelo contrário, naquela prisão eles louvaram, adoraram, cantaram louvores e oraram ao Senhor. Louvado seja Deus. E através, né, da oração e através dos louvores, né, da intercessão, da fé, através daquilo que Paulo e Silas estavam ali pedindo, clamando ao Senhor, adorando a Ele, o poder de Deus veio sobre aquele lugar. E todas as portas foram abertas. Então, nessa manhã, assim, eu deixo para você essa palavra, que em nome de Jesus, que no final vem dizendo, né, chegou regozijo, chegou alegria para aquela casa, para aquela família, né, todos ficaram ali atônitos, né, sem saber, sem entender, todas as, né, as pernas deles estavam presas em troncos, as amarras caíram por terra, todo impedimento caiu por terra ali naquele momento. Então, aquilo que está impedindo, né, de Deus fazer a obra, que tem situações que somos nós, eles estavam dentro da prisão, ou eles ficavam sentados ali, né, quietos, ou eles faziam aquilo que Deus os ensinou, né, que foi uma caminhada, assim como a mim, como a você. São caminhadas longas, são dias longos, são propósitos longos, são buscas longas, tempos de oração. Não importa o tempo, não importa, né, se passaram 5 anos, se passaram 10 anos, 12 anos, se ainda não chegou, se ainda não aconteceu, não importa, o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. O que eu e você, como servos do Senhor, temos que nos posicionar é naquilo que Deus nos ensinou. O Senhor ensinou os seus discípulos a orar, o Senhor ensinou eles a buscar, o Senhor ensinou a eles sobre a sua palavra. Deus deu ali para eles, né? Não existe troféu, não existe, né, melhor, né, presente de Deus do que os seus ensinamentos. Se eles fizeram aquilo que Deus ensinou. No momento onde eles foram cercados, no momento que eles estavam presos, eu vou louvar e vou adorar o Senhor. E a partir daquela atitude deles, as portas se abriram. Então, nessa manhã, que as portas venham se abrir. Louvado seja Deus. Foram 4 anos de espera, né? Mas foram 4 anos de busca, foram 4 anos de oração, foram 4 anos pedindo ao Senhor para o Senhor me guardar, aonde eu me tocava, fazia a minha parte, tocava a minha barriga, aonde eu tocava a minha mente, onde eu tocava o meu corpo, e Deus ia repreendendo as enfermidades dentro da minha casa. Quantas foram as vezes que com as minhas próprias filhas, o próprio Espírito Santo de Deus falava comigo, mesmo eu ficando às vezes aflita, né? Mesmo ficando aqui como o Paulo ficou, às vezes com a minha mente perturbada, né? Porque o inimigo quer botar que alguma coisa vai acontecer, que tem alguma coisa. O Senhor falava, eu entrava em oração e o Senhor falava, não é para ir para o hospital com ela, ora e repreende, faça propósito, faça jejum, né? Se mantenha nesse propósito. Teve dias que eu ficava 21 dias, teve dia que eu ficava 7 dias, mas na direção de Deus, naquilo que Deus me colocava para poder fazer. Então se coloque assim na brecha, como Moisés se colocou na brecha, quando Deus não permitiu, Deus, né, fazer
mais do que ele queria quando a ira do Senhor se acendeu sobre aqueles que não confiavam no Senhor. E Moisés se colocou ali, pediu para o Senhor perdoar aquele povo. Então a gente está vivendo esse tempo de nos derramar perante Deus, nos derramar perante o Espírito Santo. Ele é o dono dessa terra, ele é o dono, né, desse mundo, tudo pertence a ele. Ele é o dono de mim, de você. Então clame a ele, adore a ele, né? Continue confiando. Ainda não aconteceu, mas o tempo é dele. Ainda não apareceu, mas a hora é dele. É por ele, é tudo dele. Então que ele venha, né, fazer e o nome dele venha ser glorificado, se achegue mais a ele, busque mais intimidade com o Senhor, sabe? Porque o poder de Deus é repreender todo o mal, todo espírito de perturbação, tudo aquilo que te tira o seu sossego, tudo aquilo que te tira a tua paz, tudo aquilo que te desanima, tudo aquilo que quer trazer confusão na sua mente, que quer colocar coisa que não existe, né? Porque o inimigo das nossas almas, ele muitas das vezes ele quer colocar aquilo que não existe na nossa mente, no nosso coração, né? Você, né, em Deus, você é uma vencedora, você sabe que o que te faz vencedor é sua busca, é sua comunhão, é sua santificação, é sua confiança, é sua fé em Deus. Então, ele já é um derrotado, né? O diabo, a gente já sabe que ele é um derrotado, porque o Senhor diz que haverá esse tempo em que ele será esmagado debaixo dos seus pés. Mas ele foi lá no inferno, pegou a chave, né, da morte, da vida e da morte, está nas mãos de Deus. Então, pertence a Deus. A vida e a morte pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. Ninguém pode tirar as nossas vidas a não ser o Senhor. Ele é o dono da minha vida e da sua vida. É Ele que dá a última palavra. E em nome de Jesus, como chegou salvação, como chegou alegria para essa casa, né? Porque a gente pode ver aqui que essa menina, ela foi liberta, né? Como também a casa desse carcereiro também. Todos foram libertos ali. A palavra do Senhor diz, né? Se tu creres, a palavra do Senhor vem dizendo, né? Se ele crê, né? Se tu creres, né? Será salvo tu e a tua casa. Ou seja, se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Então crê que chegou sim, chegou alegria para essa casa, chegou libertação, chegou as portas abertas, chegou o poder de Deus para poder trazer salvação para os seus. Creia e confia no Senhor. O tempo é dele, a hora é dele, mas Deus, quando ele tem um propósito, não adianta a gente querer fugir, né? E eu ficava para o Senhor, Senhor, louvado seja teu santo nome, né? Deus falava, não é o tempo ainda de você voltar a gravar os vídeos, fique em paz. Então, assim, é tempo do Senhor na nossa vida. Deus tem um propósito, nós seremos alcançados pelo poder de Deus à medida que nós buscamos intimidades e temos relacionamento com Ele. Então, tenha relacionamento com Ele, que você verá a glória de Deus chegar e não haverá morte. Aquele homem, ele queria, né, se matar, porque ele viu todas aquelas portas abertas e aqueles presos, porque ele mesmo poderia ser morto, né? Então, assim, Paulo falou, não faça isso. Não faça isso. Olha só, as portas se abriram, mas os presos estavam todos eles dentro das prisões. Louvado seja Deus. Então, quem abre a porta é Deus. E quando Deus abre a porta, ninguém entende os mistérios dele. Então, fica em paz, né? Como o Senhor diz, eu vos dou a paz eu vos dou. Então, tenha a paz do Senhor nessa manhã. A paz do Senhor se achegará sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, que a paz de Deus, a paz de Cristo venha chegar na sua casa, né? Assim como Paulo e Silas, vamos hoje orar e louvar ao Senhor, porque chegou salvação para nossa casa, para nossa alma, para o nosso espírito, trazendo paz e sossego. E em nome de Jesus, todo mal sai pelo poder que há no nome de Jesus, como Paulo repreendeu, repreenda nesse momento tudo aquilo que quer tirar tua paz e teu sossego, em nome de Jesus. E Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém. E amanhã eu volto aqui. Eu sei que o vídeo está muito longo, né? Porque eu conversei um pouquinho aqui com vocês. Mas amanhã eu vou trazer mais uma palavra para o nosso coração e que você possa compartilhar e que Deus possa falar ao teu coração em nome de Jesus, tá? O poder dele, a honra é dele, a glória é dele, é de Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.